prazer que eu dou início, que abro oficialmente o evento, o segundo encontro Redes Digitais e Culturas Ativistas. O evento oficialmente ele começou ontem, né? A gente teve uma atividade de oficina e depois à noite a gente exibiu 2 documentários, um feito por uma pessoa convidada e o outro é fruto da casa e tal. A gente fez um debate bem caloroso sobre, e a gente foi uma espécie de prévia, assim, do que vai acontecer hoje, né? Esse evento ele acontece de uma maneira bastante dinâmica, né? A gente está dentro de um programa de mestrado interdisciplinar chamado Linguagens, Mídia e Arte. Eu sou o Tarcísio, sou o coordenador desse mestrado. E ele é um pouco reflexo desse programa que a gente tem aqui na PUC. É um programa que envolve 3 áreas principalmente, que é artes, letras e comunicação. Tecnologia também, tem um apoio forte nisso. E aí a gente, no 3º ano de funcionamento do mestrado, ele começa em 2016, a gente já logo de cara percebeu que havia um movimento, né, tanto de pesquisa de alguns professores, como dos alunos que vinham com projetos muito ligados a essa questão que envolvia algum nível de politização de identidade, de redes sociais, de tecnologia, e alunos dos mais variados tipos de formação. E aí, a partir disso, a gente percebeu que havia uma abertura muito grande, né? A gente estava precisando naquele momento criar um diálogo interdisciplinar, né, entre nós. A gente estava aprendendo a fazer isso em função dessas áreas básicas que a gente tinha, né? E esse caminho tem sido muito bom, assim, né? O ano passado a gente fez uma primeira experiência, né? Começou um pouco eu, a professora Márcia, que está aqui sentada, com a Érica, e deu certo, né? E a partir disso, os outros professores do programa foram se identificando e tal, e esse ano, felizmente, o evento cresceu. Ele dobrou de tamanho, na verdade. No ano passado a gente recebeu cerca de 40 trabalhos, e esse ano já foram mais de 80 trabalhos que vão ser apresentados hoje à tarde, né? O que é bom, o que mostra que essa identificação que a gente tem com a temática não é só do nosso programa, mas é uma coisa que a gente tem identificado com outros programas de pós-graduação, com gente que a gente está querendo trocar. E conversando um pouco antes de começar o evento, parece que essa vontade de trocas, de achar parceria nesse sentido é bastante recíproca, né? Então, é isso. A gente vai começar com as palestras daqui a pouquinho, mas eu preparei um texto para a gente se inspirar um pouco, para a gente pensar o que vai ser esse evento de hoje, o que a gente pode pensar sobre ele, considerando inclusive os últimos eventos do nosso país, que mais do que nunca colocam essa temática do nosso evento em uma perspectiva bastante presente para a gente discutir, né? Então, a ideia é falar sobre o ativismo e a crise do pós-capitalismo. Compreender o que se passa com os movimentos ativistas no Brasil e no mundo não é uma tarefa fácil. Há, sem dúvida, o papel presente das novas tecnologias na organização dessas demandas, mas elas por si só não explicam a desenvoltura que ganham alguns protestos e reivindicações. Para entendê-los melhor, é necessário observar as formas como se articulam as forças econômicas no pós-capitalismo. Elas dão base para que possamos perceber o que se passa em termos mais gerais. Passamos por um momento de profundas mudanças na maneira como se estabelecem as relações de trabalho em função de ondas recorrentes de flexibilização e precarização que atingem praticamente todos os setores da economia. O fato do trabalho ter perdido sua materialidade, e com isso quero dizer que se tornou menos palpável do ponto de vista de produtos concretos realizados ao fim de uma tarefa, o tornou mais volátil e adaptado a estruturas menos burocráticas e dependente de espaços físicos de controle. Por outro lado, ficou mais conectado à vida cotidiana e às atividades corriqueiras, sem espaço para distinção. O trabalho material, que representa boa parte das economias desenvolvidas, é entendido pela prestação de serviços que produzem conhecimento, como a comunicação, o atendimento na saúde, a educação, o direito, os bancos e tantos outros setores.
Trata-se do trabalho humano compreendido pela criatividade e a busca de soluções, mais do que em repetições mecânicas, que ganhou força com a nova dinâmica do capitalismo contemporâneo. Com a automação e a implementação de inteligência artificial dos mais diversos serviços, o ser humano parece ser desafiado novamente perante suas qualidades de força de trabalho. Agora é preciso provar que ainda somos melhores que os robôs. Ao mesmo tempo, entram em crise as entidades representativas das classes trabalhadoras, como sindicatos e outras instituições, por carregarem em sua essência o sentimento de classe que parece não mais representar trabalhadores autônomos, interconectados por tecnologias que funcionam como mediadoras entre sua força de trabalho e seus clientes, parceiros ou fornecedores. Dilui-se a experiência de classe, com isso, narrativas que tentam inserir grandes massas de trabalhadores em determinados discursos. Isso não surte mais o efeito desejado no uso de palavras como companheiros, operários ou mesmo classe trabalhadora. Qual é a ideia de classe que existe, por exemplo, na categoria de motoristas de aplicativos de transporte privado, por exemplo? O empresário de si, apontado por Foucault, é hoje também um indivíduo em crise com as demandas que coloca a si mesmo. Cobra-se pelo sucesso não só do trabalho, mas também em outras instâncias da vida, já que tudo é exposto com excesso de transparência, otimizado pelas redes sociais digitais. Esbarra também nos sintomas contemporâneos do cansaço apontado pelo filósofo Byung-Chul Han, uma vez que as diferenças entre tempo livre e tempo de descanso tornam-se difusas com as tecnologias que monitoramos e que nos monitoram o tempo todo, transformando toda ação de uso de um gadget em uma ação de trabalho para si ou como forma de geração de dados para um outro. Para Adorno, essa relação com o tempo livre já levantava suspeitas, pois o tempo livre não deixava de fazer parte do trabalho, pois representava um descanso necessário para o melhor rendimento produtivo e também o tempo em que se gastava o dinheiro conseguido por meio do trabalho. Agora tudo se funde. Se os smartphones fizeram com que nos tornássemos seres que estão trabalhando ininterruptamente para a nossa imagem, para a nossa família, para nosso sucesso enquanto indivíduos empreendedores, o que resta de nós é a fagulha de uma vida social que quer ser vivida também em rede. Nesse sentido, almejamos algo que vá além de nossas individualidades, a fim de que tenhamos a ideia de que estamos nesse caminho em conjunto. É esse o vigor que observo nos diversos movimentos que clamam por visibilidades dentro e fora das redes digitais de comunicação. Ser então ativista nesse contexto e fazer-se visível, ouvido e notável, independente de sua visão política do mundo. Tornar visíveis sujeitos omissos de discursos preponderantes, mas que colaboram para uma diversidade necessária no mundo contemporâneo. Diversidades de raça, religião, gênero, atitude política e atividade funcional. Clamam pelo valor de suas vidas, de seu trabalho e de sua contribuição para uma sociedade melhor. A velha sociedade insiste em mantê-los invisíveis, pois há no conservadorismo uma certa preocupação com as incertezas que essa fase do capitalismo tardio carrega. O desenrolar de sua dinâmica torna menos garantida a empreitada do sujeito a partir de sua origem. A tradição familiar, a educação e outras normativas que garantiam um futuro mais seguro aos indivíduos não mais se concretizam e tornam esses elementos uma caminhada sólida. Esse campo aberto, que torna os sujeitos menos diferenciados, produz espaços para que outras vozes sejam ouvidas, e desvenda o castelo de cartas que se transformou o sistema capitalista ao tornar inseguras as relações sociais, de afeto e de trabalho no mundo contemporâneo. Ouvir as vozes que gritam por maior visibilidade, observar a igualdade que paira sobre todos nós, quando nos deparamos frente aos caminhos incertos a que somos expostos diariamente nas relações que estabelecemos com o trabalho, a representação política e a tecnologia. A vulnerabilidade a que todos fomos expostos nas últimas manifestações de grande escala em nosso país é prova evidente desse cenário. É isso, gente. É um texto para a gente refletir e inspirar vocês para o dia que vai acontecer hoje, tá? Então, com muito prazer, eu queria agradecer a presença aqui
da Érica Peçanha, da Camila Martins, né, que aceitaram o nosso convite para estar aqui hoje com palestrantes. Quem vai mediar essa palestra delas vai ser a professora Márcia Rosa, aqui do nosso programa, tá? Então, eu queria convidá-las aqui para subir, para fazer esse debate para a gente. Obrigado. Mais uma vez a presença de todos aqui, não é? E a presença da Érica e da Camila, muito obrigada. Vou falar um pouquinho da Camila, jornalista, militante antirracista e feminista, foi diretora do Sindicato de Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro e é uma das editoras da revista Brejeita, publicada e feita por lésbicas. Ela trouxe aqui pra gente, está na 2ª edição, vai contar um pouquinho pra gente, né? E é integrante da Frente Lésbicas do Rio de Janeiro. Érica Peçanha é antropóloga e pesquisadora de produção cultural da periferia, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e é autora do livro Vozes Marginais na Literatura e coautora de Polifonias Marginais, que é o livro que ela vai falar um pouquinho para a gente aqui também. Elas vão falar um pouco, tem um pouquinho aqui contar para a gente a trajetória delas, né, que envolve um pouco essa ideia do militarismo. A gente vai conversar um pouco com elas no final, a gente vai fazer um bate-papo também aqui no final, mas vamos ouvi-las um pouco sobre a trajetória do trabalho delas. Obrigada, bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu acho que eu tenho que agradecer as mulheres que compõem a minha vinda para cá, a minha mãe que está aqui, sem ela não teria me formado jornalista, eu vim no bate e volta correndo, ela mora aqui em Campinas. A Denise Simeão, que me fez esse convite, minha amiga. Também quero agradecer a 2 professoras importantes na minha formação aqui na PUC de Campinas, a Ivete Cardoso e Denise Tavares, que foram fundamentais para a minha formação política e profissional. E, para iniciar, quero pegar um gancho da fala do Tarcísio sobre a noção de classe trabalhadora. Quando a gente fala de classe trabalhadora, essa noção de classe trabalhadora, eu acho que a gente tem que articular raça. Porque até que ponto essa classe trabalhadora não é um conceito de branco que não inclui a maioria da população, que é desempregada, em situação de rua e na informalidade, que é negra. E que agora se aprofunda nessa situação com a reforma trabalhista, por exemplo. Então, será que a população preta realmente está incluída nessa classe trabalhadora? Acho que essa provocação é importante para a gente pensar um pouco. E não dá para começar também sem falar do racismo que os alunos da PUC do Rio de Janeiro cometeram nos jogos jurídicos. Eu acho que essa iniciativa aqui hoje é um exemplo de prática antirracista dentro da universidade, uma vez que a maioria dos palestrantes são de pessoas negras. Então, quero agradecer a organização e parabenizar. Isso é fundamental se a gente quer avançar, principalmente em tempos de golpe e escola sem partido. Nesse sentido, como a gente tem uma lei que se chama 10.639, que propõe o ensino da história da África, da história da cultura da África, que ainda é pouco implementada no ensino básico e, consequentemente, para a formação dos professores na universidade. Tem uma pesquisa que eu queria citar, que é bem legal, que é do filósofo Renato Nogueira, que ele entrevistou professores de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que 100% deles afirmaram que não tiveram conteúdo de história e cultura africana em sua formação dentro da universidade. E também, 86,7% sabiam que era obrigatório, mas não tinham estudado na universidade. E esse apagamento, a gente sabe, se estende para a política. 811 mulheres negras, 811 mulheres foram eleitas na última eleição em 2016. Quantas foram negras? 31 apenas. Entre elas, uma vereadora que foi brutalmente assassinada, executada, Marielle Franco, num claro crime político. Foi com Marielle que nós, mulheres lésbicas, construímos o projeto de lei pela visibilidade lésbica. Ela rompeu com aquela lógica, que eu acho que é branca, do patriarcado, que fala, venham até nós, o mandato está aberto. Ela convidou todos os movimentos sociais de mulheres lésbicas para o seu gabinete. Eu estava nessa reunião. E nós escrevemos o projeto de lei, fomos nós que escrevemos. Nós começamos a preparar essa mobilização.
fizemos inúmeras reuniões na cidade, no asfalto e na favela, com mulheres lésbicas, construindo toda a preparação desse projeto, até que se culminou num debate na Câmara Municipal de Vereadores, que nós colocamos 200 mulheres lésbicas ali dentro naquele espaço, que é um espaço super lesbofóbico, machista, racista. E nesse mesmo dia aconteceu, no mesmo dia, no mesmo horário e no mesmo local, marcaram um grupo hegemonizado pelo GGG, que nós chamamos, né, que são os gays brancos ricos, que sempre saem na mídia, e nós nunca saímos na mídia, marcaram uma audiência pública pela parada LGBT, no mesmo dia, no mesmo local, no mesmo horário. Só que com estrutura e dinheiro para pagar o nosso evento, como historicamente o movimento LGBT faz com as mulheres lésbicas. Só que eles não esperavam que do nosso evento nós aprovássemos uma invasão ao plenário. Invadimos o plenário, ocupamos a tribuna e denunciamos o machismo, o racismo e a lesbofobia do movimento GGG. A partir disso, a gente começou a preparar a votação, a mobilização para a votação do PL. A primeira votação, o PL foi aprovado por unanimidade, que até foi uma mobilização, uma articulação que a Marielle fez com os vereadores. A gente subiu para o gabinete dela, ela super feliz, gravou vídeo com todo mundo, ficou muito emocionada, porque foi muito brutal o que aconteceu com ela, e a gente construiu isso no dia a dia com ela. Mas na segunda votação foi muito duro, porque a gente ouviu muitas difamações, lesbofobias, racismos, machismos de vários vereadores, e foi rejeitado por 2 votos. Foi rejeitado por 2 votos. Eu não estava no dia da segunda votação, porque eu estava trabalhando, né? Infelizmente, a Câmara de Vereadores não é feita para que a população participe, porque no horário de trabalho é quase impossível a gente participar. Mas eu chego depois, na hora do bar, né? Obviamente. Estávamos todas nós chorando e percebendo esse apagamento da mídia. Eu, que sou jornalista entre elas, começo a entrevistar as minhas companheiras e amigas. Faço uma matéria e proponho para a revista Fora, veículos alternativos, Brasil de Fato, que publicam a minha matéria. E aí eu começo a perceber que eu sou, além de ativista, mulher lésbica, eu também teria que cumprir esse papel de ser a jornalista e pautar a mídia para isso. Porque a mídia tem um apagamento muito grande. Geralmente, em toda época de parada LGBT, que é em junho, esse ano antecipou por conta da eleição, a Folha de São Paulo, o Globo, a mídia comercial, a mídia privada e também a mídia alternativa sempre pautam e entrevistam os homens brancos, que são os gays brancos ricos, geralmente Zona Sul, e as fotos também são todos deles purpurinados, né? Nunca estão os corpos negros de lésbicas, trans, ali naquele espaço. E aí eu comecei a pautar isso e fazendo nós por nós, porque é assim que a gente vai avançando de alguma forma. O Globo deu uma nota, eu comecei a dialogar por ter sido diretora do Sindicato de Jornalistas, dialoguei muito com jornalistas para pautar esse apagamento das mulheres lésbicas. E sentindo, aí depois desse dia da rejeição do projeto, nós do movimento, pautando muito a imprensa, dando visibilidade ao caso, a gente resolve fazer, em resposta a esses vereadores, uma Ocupa Sapatão na frente da Câmara dos Vereadores, com uma feira de economia solidária de mulheres lésbicas, com performances, uma roda de conversa. E o que acontece? Chega uma manifestação do movimento sindical invadindo o nosso evento, querendo o microfone, dizendo: companheira, estamos do mesmo lado. Falei: não, estamos do mesmo lado, na rua todos os dias com vocês, mas hoje é o nosso dia. E era o dia, 29 de agosto, dia da visibilidade lésbica. E era uma resposta àquela Câmara e àquela prefeitura lesbofóbica, machista. Para vocês verem os tensionamentos que a gente precisa comprar, tanto do nosso lado, mas do campo da esquerda, como do outro lado também. Não é uma luta fácil, é uma luta difícil para construir esse feminismo lésbico. E é por isso que nós lésbicas estamos cada vez mais nos distanciando da sigla LGBT para construir o feminismo lésbico, porque é muito difícil construir isso com homens ali que querem o protagonismo toda hora. Deixa eu ver aqui, o que mais que eu tinha... E aí, depois disso, com esse apagamento da mídia, a gente começa a pensar, e agora, né? O que vamos fazer? E a Marielle deixou um legado pra gente. Depois dessa organização, com várias coletivas de lésbicas, a gente funda a Frente Lésbica do Rio de Janeiro, com várias coletivas do asfalto, da favela, da periferia, porque lá tem uma diferença, né, de favela e periferia, que é o subúrbio. E com a execução da Marielle, a gente transforma a luta em luta.
e disso surgem algumas sementes, né? Hoje existe também uma série de candidatas negras que vão disputar o parlamento. Eu acho que é a tarefa também de todos nós construir um corpo coletivo em torno dessas candidaturas pretas. E depois disso, no aniversário de 40 anos de uma amiga, em janeiro desse ano, eu, ela, a mulher dela, a minha mulher, a gente resolve ir para o sítio comemorar, lá na Serra do Rio de Janeiro. E aí, entre vinho, cerveja, né, a gente pensa, nossa, não tem nada que fale sobre nós. Ninguém fala sobre nós. Ninguém. Se não fosse a Marielle falar das lésbicas, não tinha mais ninguém para falar da gente ali no parlamento. A mídia não fala por nós. E a mídia só fala quando a gente fala, quando somos nós mesmos falando por nós mesmos. E a gente fala, vamos lançar uma revista. Aí, de uma forma super despretensiosa, a gente resolve pensar um pouco isso, como que a gente ia fazer, e nisso tudo acontecem duas coisas que são fundamentais, né, para o processo de construção da revista. A primeira delas é a construção do 8 de março. A gente participa ativamente, nós, coletivas do movimento de lésbicas, né, a gente participa ativamente da construção do 8 de março, e a gente percebe que ali a gente não lida como mulher, que é geralmente como a sociedade faz. A sociedade não lê as mulheres lésbicas como mulheres. E a gente precisa brigar para que a palavra lésbica esteja no manifesto, a gente precisa brigar para que a palavra lésbica esteja em um dos eixos na faixa, e aí a gente consegue o que a gente pretendia ali naquele momento, e a gente chama uma Ocupa Sapatão 8M na internet para ocupar o 8M, para fazer uma ala de sapatão. A gente consegue mobilizar quase 200 mulheres lésbicas de várias áreas do Rio de Janeiro nessa ocupação do 8M, no 8 de março. E fazemos um bloco super forte de mulheres lésbicas ali, com as nossas palavras de ordem, as nossas músicas, mesmo embaixo de chuva, gente. Rio de Janeiro, embaixo da chuva, a galera não vai pra rua, tá? Então foi, assim, uma vitória muito grande pra gente. E aí, depois disso, a gente ficou com isso muito forte pra gente. As violências do 8M foi muito forte. E a gente traz isso pra revista. É a nossa matéria de capa, que a gente entrevista a Ellen Oléria, que é uma atriz, cantora, apresentadora de programa na TV Brasil, lésbica, mulher negra. E ela também fala um pouco sobre o 8M, a gente traz também uma matéria sobre algumas percepções de mulheres lésbicas do movimento. E a gente entrevista a Ellen, e ela diz uma coisa que é muito importante para nós mulheres negras, né? Enquanto algumas estão lutando para entrar no mercado de trabalho, a gente está lutando para sobreviver. E a gente faz um lançamento, e aí nessa revista a gente pauta sex shop só para lésbicas, fala sobre cultura. E aí a gente ia lançar em abril, em março, e só que acontece a execução da Marielle. E aí isso pra gente foi muito doloroso, a gente não conseguiu. A gente teve que parar tudo, respirar, pensar, fazer uma homenagem, obviamente, a ela, e pensar como a gente ia fazer isso, né, nesse momento de luto tão forte, da gente tendo que ir para a rua todo dia para se fortalecer nesse luto. E a gente faz o lançamento no dia 13 de abril, uma sexta-feira 13, super despretensiosa, a gente imprime só 100 exemplares, que esgotam nos primeiros 15 minutos do lançamento. A gente ocupa o espaço que a gente se propôs a lançar, e em 1 hora o espaço estava lotado e a rua é ocupada com cerca de 300 pessoas. A gente ocupa uma rua da Lapa, que é uma das principais da boemia do Rio de Janeiro. A gente coloca uma faixa e, assim, a gente não imaginava essa mobilização, essa repercussão. Ganha uma repercussão tão grande que a gente recebe pedidos, inclusive, de fora do país. Aí a gente imprimiu mais 250, que esgotaram em menos de 2 semanas. E agora, a nossa próxima edição é uma entrevista especial com a Mônica, que é a mulher da Marielle. A gente já entrevistou ela. A gente deve fechar, inclusive, amanhã a diagramação dessa revista. E já vamos para 1000 exemplares nessa segunda edição, porque a gente percebe que esse vácuo que existe de narrativa de mulheres lésbicas e o apagamento que a mídia, tanto comercial quanto alternativa, promove em relação aos nossos corpos, aos nossos afetos, é algo que a gente precisa enfrentar. E aí a gente percebe que tem que ser nós por nós mesmo, porque não vai ser, não é só apenas pelo diálogo e pelas brechas, né? Porque às vezes o Chomsky fala um pouco disso, que às vezes a gente consegue navegar pelas brechas, mas às vezes a brecha é pouco pra gente. A gente quer o nosso espaço, e aí a gente tem as nossas redes sociais, a gente tem nosso Facebook,
Nosso Instagram, que a gente fez há pouco tempo, já ultrapassamos mais de 1.000 seguidoras, com mensagens cotidianas, que a gente já não dá conta. A gente queria lançar um site, mas a gente falou, a gente não tem pernas para isso, porque somos em 5, a gente não tem pernas para alimentar isso, então a gente decidiu ficar só no Facebook e no Instagram, que são as redes que a gente consegue dialogar mais. E a gente tem dialogado assim com o Brasil inteiro, e a gente percebeu que a gente já tinha certeza, né, de que existe esse vácuo tão grande que nós somos tão apagadas, porque na saúde pública, por exemplo, as mulheres lésbicas não conseguem nem fazer um protocolo, não conseguem nem fazer um preventivo. Se você fala que você é lésbica, os homens não querem nem te tocar. É o que acontece com as mulheres negras, porque nas mulheres negras também os profissionais de saúde geralmente nem tocam nas mulheres lésbicas. Se você fala que é lésbica, então mulher negra e lésbica, aí que piora tudo. Por isso que a gente também luta pela construção do protocolo de saúde que determina alguns procedimentos, né? Quando a gente fala de visibilidade lésbica, a gente não está falando de visibilidade só de aparecer nosso rosto, só de fala, não é isso. A gente está falando de política pública. A gente está querendo política pública, a gente está querendo segurança pública também. Porque as sapatão lá no Rio de Janeiro, pretas faveladas, estão tomando dura de policial homem na favela. Porque não são lidas como mulheres. E aí são altamente violentadas e assediadas. Então, quando a gente fala de visibilidade lésbica, a gente está falando de sobrevivência lésbica. E aí, para encerrar um pouquinho aqui, quero deixar uma coisa que é importante, que eu ouvi até da Djamila isso, mas que depois a Djamila disse que foi da Sueli Carneiro, então já não sei mais de quem foi, que ela fala que uma mulher negra feliz é um ato revolucionário. Eu acho que assim, se uma mulher negra lésbica feliz é um ato revolucionário, uma multidão é a revolução. Sejamos felizes. Obrigada. Muito obrigada pelo depoimento emocionante também, né? Nossa, nós estamos chocados com tudo isso e ainda não temos respostas, né? Vamos, Érica, então, a sua explanação, para que depois a gente possa falar um pouquinho, tá bom? Bom dia a todas e todos. Também quero começar agradecendo a comissão organizadora do evento, a figura da Denise, que foi quem me contactou. Estou muito contente, é a primeira vez que eu apareço aqui a PUC e também estou muito contente por poder te ouvir. A minha fala é um pouco diferente, eu tenho uma tônica um pouco diferente. Eu fui convidada aqui para falar sobre cultura da periferia a partir não de um ativismo, mas a partir de uma experiência acadêmica ou de algumas experiências acadêmicas. Então, eu acho importante marcar esse lugar a partir do qual eu falo. Então, as minhas experiências acadêmicas começaram em 2004, quando estudei no mestrado a apropriação do termo literatura marginal por escritores da periferia, a partir da publicação de 3 edições da revista Caros Amigos Literatura Marginal. Depois dei sequência a essa pesquisa sobre produção cultural da periferia no doutorado, estudando as estratégias de circulação, produção e consumo cultural a partir da primeira década de atuação da Cooperifa, que é a Cooperativa Cultural da Periferia, que, entre outras atividades, realiza semanalmente um sarau de poesias no boteco da Zona Sul paulistana. E a minha terceira referência para falar aqui hoje é a pesquisa de pós-doc que eu desenvolvi, que foi sobre perspectivas de profissionalização e participação político-cultural de jovens da periferia ligados à literatura e a relação desses jovens com políticas públicas da área cultural. Então, eu falo como uma intelectual negra e periférica, como alguém que produziu 3 pesquisas ligadas à área de antropologia, sou antropóloga, e alguém que vem se interessando por essa presença e visibilidade alcançada pelos moradores da periferia, mas no cenário cultural contemporâneo. Alguém que vem estudando muito mais esses processos sócio-históricos que permitiram, que possibilitaram a emergência e essa efervescência cultural em torno da periferia. Então, boa parte das minhas reflexões estão centradas ou foram formuladas a partir da literatura, ou dessa produção ligada ao campo da literatura,
e uma produção que é protagonizada, portanto, por escritores que atuam na periferia de São Paulo, mais propriamente, e que assumem ou associam as suas produções e atuações ao espaço da periferia. Além disso, as minhas pesquisas têm em comum um intenso trabalho de campo, né? Já disse aqui que sou antropóloga, e venho acumulando mais de 12 anos de pesquisa empírica sobre essa produção cultural. Então, nesse sentido, acho que é importante ressaltar, então, que falo aqui como pesquisadora dessa produção, mas que alguém que produziu a partir também de um conjunto de experiências sociais que me aproximam desses sujeitos de pesquisa, e fiz essas pesquisas no âmbito da antropologia, né, que é uma tradição disciplinar que tem como pressuposto ressaltar o ponto de vista e a vivência dos próprios sujeitos estudados. E o que eu preparei para falar aqui para vocês hoje, então, é um pouco desses rendimentos culturais, políticos e também teóricos, né, desse atual contexto de proliferação de artistas, ativistas, movimentos e coletivos articulados em torno da periferia e protagonizados por sujeitos originários desse tipo de espaço social. Então, eu queria começar lembrando que, a partir do campo disciplinar do qual eu falo, as ciências sociais, né, é importante lembrar que o tema da periferia se tornou foco no contexto dos anos 70. Né? Então, quando as ciências sociais tomam a periferia como objeto de análise, né, em especial a sociologia e a antropologia, de maneira geral, os primeiros estudos vão se concentrar na descrição desses processos que resultaram no padrão socioespacial, que concentrava, de um lado, na periferia, os sujeitos, os trabalhadores com baixos salários e sem acesso a boa infraestrutura, e, de outro lado, nos espaços chamados de centro, né, não só isso coincidia com os centros geográficos, mas como espaços que concentravam as camadas médias e altas e aqueles que tinham acesso aos equipamentos públicos, né, e melhores condições de vida. Então, num primeiro momento, o que chamava a atenção dos cientistas sociais, ao olhar para a periferia, era certa homogeneidade com relação às condições de vida dessas populações, eram as condições de marginalidade, de inserção no mercado de trabalho dessas populações, era o padrão dentro dessas moradias, e do lado da antropologia, o que interessava investigar, sobretudo a partir dos anos 80, era o próprio modo de vida desses sujeitos, os seus cotidianos, as formas de lazer, a formulação de identidades e também as primeiras mobilizações coletivas. Nesse sentido, sobretudo para a produção acadêmica dos anos 80, os chamados movimentos populares urbanos, ou as primeiras ações coletivas identificadas no escopo da periferia, em função de demandas por infraestrutura, bens e serviços, isso se tornou fundamental para certa produção acadêmica que quis pensar a periferia. Então, nesse sentido, a própria investigação em torno do que seria essa cultura da periferia se voltava muito mais a certas práticas de lazer e formas de vida dessa periferia, né, formas de vida dos moradores desse tipo de espaço. E nesse primeiro momento, essa cultura era nomeada como cultura popular. Era um sentido muito aproximado do sentido antropológico, pensando então essas formas de ser e estar no mundo dos moradores desse espaço, e era um sentido de cultura que estava muito mais relacionado ao espaço e à sua intersecção com classe, ou com alguma ideia de classe. O que começa a acontecer a partir dos anos 90, nesse enfoque acadêmico, é que o próprio modelo de tectônico centro-periferia passou a ser relativizado. Então, os estudos acadêmicos começaram a notar condições cada vez mais diversificadas entre os bairros de centro e de periferia, especialmente em São Paulo, e isso se atribui, né, isso se deve a diferentes fenômenos. Então, o que a gente olhando a partir do contexto empírico que inspirou os meus trabalhos, a gente tem em São Paulo, por exemplo, o surgimento de favelas, tanto no espaço do centro como em espaços ditos como periferia, processos que alguns acadêmicos vão nomear como periferização do centro, com a presença também de cortiços e de algumas ocupações,
certos deslocamentos também das camadas médias e altas para condomínios de luxo ao redor das áreas periféricas, o surgimento daquilo que teóricos chamaram de conformação de novas centralidades, como, por exemplo, em São Paulo, o surgimento de centros comerciais e empresariais no entorno da Avenida Berrini, por exemplo, né? Outras flutuações com relação aos níveis de emprego e desemprego, o aumento do índice de violência em certos espaços, enfim, todos esses fenômenos ajudaram a dar mais complexidade às próprias noções de centro e periferia e ajudaram a dar complexidade também com relação às demandas e pautas colocadas por certos movimentos organizados na periferia. Para além disso, acontece também no contexto dos anos 90, uma certa mudança de vida, ou a proeminência de certos artistas e ativistas ligados ao espaço da periferia, que isso passou a chamar a atenção também dos estudiosos. O que a gente tem, então, nos anos 90 é o interesse, por exemplo, sobretudo a partir de certa tradição organizada em São Paulo, é o interesse por aquilo que no primeiro momento se caracterizou como um movimento cultural juvenil, o hip hop, mas era um movimento que, então, era uma outra forma de ação coletiva que passava a chamar a atenção dos pesquisadores em função de certa novidade que essa ação coletiva apresentava ao estetizar e representar o espaço e o cotidiano da periferia. E isso acontecia no mesmo momento ou no mesmo contexto em que os pesquisadores e o próprio Estado passavam a olhar para o espaço da periferia como um lugar também de aumento de situações de informalidade com relação no mercado de trabalho. Isso coincidia também com o surgimento de um novo tipo de associativismo na periferia, que era o associativismo produzido por entidades filantrópicas e ONGs, e era um momento também em que se percebia certa alteração com relação às faltas de violência e criminalidade nos bairros mais pobres. Então, falei sobre isso um pouco para dizer que nos anos 90, ao mesmo tempo em que a academia se debruçava sobre esses distintos fenômenos que davam complexidade às noções de centro e periferia, a academia se viu obrigada também a prestar atenção, não só a academia, mas é importante trazer a dimensão da mídia aqui também, começou a prestar atenção para essa nova forma de ação coletiva que se organizava não apenas em função da demanda em torno de acesso a serviços, bens e infraestrutura, mas que se organizava a partir da cultura e colocando também outras demandas e pautas relacionadas ao próprio campo cultural. E esse era um momento interessante, porque era um momento em que, do ponto de vista acadêmico, a própria pertinência do termo periferia estava sendo colocado em pauta, né? A própria pertinência de se falar entre a dicotomia centro e periferia. E nesse momento, a periferia aparecia no discurso dos ativistas do hip hop, por exemplo, com uma conotação não apenas negativa ou marcada pela carência, pela falta, pela pobreza, mas periferia aparecia também no sentido político e afetivo, com uma conotação positiva que visava ressaltar pertencimento, né? E aparecia também associada à ideia de uma cultura específica, uma cultura própria, uma cultura particular, que não remetia somente à ideia de classe, tal como acontecia anteriormente com a ideia de cultura popular, mas que aqui articulava especificamente um território, então passa a ser cultura da periferia, articulava-se classe, porque também se pensa que é uma produção feita por sujeitos das camadas populares, mas também se articulava a noção de raça, uma vez que, desde esse movimento, o movimento hip-hop, o protagonismo é de sujeitos identificados como negros. Né? O que a gente tem no final dos anos 90 é que se multiplica nesse espaço urbano brasileiro uma série de artistas, movimentos e grupos articulados em torno da ideia de periferia e do que seria essa cultura singular. Então, para além do funk, para além do samba, para além do hip hop, o que a gente tem, sobretudo no final dos anos 90, é a emergência de uma série de sujeitos, jovens ou não,
que vão relacionar a sua atuação e a sua produção artística ao espaço social da periferia em diferentes linguagens. Então, eu estou falando de uma série de artistas, ativistas e coletivos articulados ao audiovisual, ao teatro, à dança, à música e à literatura. E esses sujeitos, originários de periferias, baixadas, subúrbios ou espaços que margeiam centros geográficos, econômicos, políticos, se organizam, por exemplo, a partir do cinema de quebrada, a partir da chamada literatura marginal periférica, a partir do hip-hop, um teatro de comunidade, um teatro de periferia. E eu penso que isso tem desdobramentos para o campo cultural, para o campo acadêmico, mas também para o cotidiano e para as políticas, para as ações públicas voltadas para a periferia. Então, acho que o primeiro aspecto que merece ser destacado, pensando esse contexto de efervescência cultural e de efervescência ou de emergência de artistas, ativistas e movimentos que associam suas produções ao espaço da periferia, acho que o primeiro aspecto que merece ser destacado é que esses sujeitos, a partir das suas diferentes ações práticas culturais, atuam numa espécie, num processo de reconhecimento de que a periferia também é um lugar onde se produz e se consome cultura. Nesse sentido, a própria chave para se pensar ou para se representar periferias passa por essa defesa de uma ideia de que existe uma cultura de periferia. E como desdobramento disso, né, existe também uma produção artística que pretende representar e falar a partir dessa periferia. Um segundo aspecto é que são esses sujeitos que falam a partir do campo cultural que passaram a ganhar espaço também na cena pública e apresentam, portanto, uma série de questões e demandas que se diferenciam daquelas que tradicionalmente são associadas a sujeitos de periferia. Então, se antes a gente tinha uma associação entre demandas por infraestrutura, escolarização, saúde, bens materiais, o que a gente tem com esses artistas e ativistas de periferia são reivindicações relacionadas à produção cultural, a incentivos para que tenham condições de produzir, reivindicações em torno da circulação cultural, da circulação desses seus produtos, e reivindicações ligadas também à própria fruição cultural, ou condições para que moradores da periferia possam também consumir esse tipo de produção. Pensando agora, ou falando mais especificamente, tomando como referência os exemplos empíricos que eu acompanhei no campo da literatura, acho importante dizer que considero que algumas dessas reflexões também podem ser estendidas para outras linguagens artísticas, né? Eu acho que tem que esses sujeitos, né, mesmo sendo pelo esforço de serem reconhecidos como artistas da periferia, né, penso que eles se esforçam, estão engajados numa luta para produzir uma mudança simbólica importante, que é periféricos, sujeitos que eram tidos como marginais e marginalizados e que sempre foram tema ou inspiração para criações artísticas, são agora sujeitos dessas criações artísticas. E, portanto, esses sujeitos passam a transformar suas experiências sociais, as suas visões de mundo e os seus repertórios em uma estética específica. E aí eu considero que é tudo aquilo que me já faltou, como a falta de acesso aos meios de produção, a falta de condições materiais, a falta de acesso à escolarização formal, tudo isso se tornou a própria matéria-prima para essas estéticas que vão sendo construídas e consolidadas, né? E eu acho que isso não é pouca coisa, né? Essa mudança simbólica de objeto a sujeito da própria representação não é pouca coisa, né? Porque ao se tornarem sujeitos da escrita literária, por exemplo, esses escritores, esses poetas, esses artistas estabelecem também a maneira pela qual eles querem se autorrepresentar e colocam uma série de tensões
para todos nós que os lemos ou os ouvimos, né? Como, por exemplo, uma atenção referente à linguagem que eles utilizam, os temas que privilegiam, essas suas estratégias alternativas de produção e circulação pelo campo cultural. Então, são tensões e questões que estão sendo colocadas para nós, leitores, para os integrantes do mercado cultural, para a mídia, para o poder público e para a academia também. Penso que é importante também essa luta simbólica, né? Porque ao se apresentar como escritores ou como artistas, esses moradores da periferia estão vislumbrando e estão assumindo a possibilidade de uma carreira artística, ou a possibilidade de profissionalização no campo cultural, colocando-se, portanto, num outro lugar, e não apenas de trabalhadores, operários, excluídos sociais, bandidos, entre tantas outras identidades que são comumente atribuídas aos moradores da periferia, né? Então, eu penso que representação literária autoral, construção de uma carreira artística em um contexto tão elitista como o da literatura, e aí a gente pode espraiar para outras linguagens, podem e devem ser vistas como lutas simbólicas travadas por esses sujeitos. Acho que uma outra contribuição, uma outra reflexão importante que esses artistas e ativistas colocam, que, por exemplo, no caso da literatura, eles desenvolvem uma série de ações que não se esgotam em livros. Então, quando a gente fala de literatura marginal, literatura periférica, a gente não fala apenas do conjunto de práticas que pode se esgotar na representação literária ou no produto do livro. Esses artistas e ativistas desenvolvem uma série de outros produtos e práticas também, como, por exemplo, inspirada aqui pelo que a Camila falou, como, por exemplo, são pessoas que atuam segundo nós por nós, e a partir desse nós por nós organizam também selos editoriais, bibliotecas comunitárias, organizam mostras artísticas e debates nos espaços onde moram e onde atuam, né? Então, nesse sentido, esses sujeitos estão contribuindo também para que os moradores de periferia tenham possibilidade de fruição cultural, né? Não só de literatura, mas de outras linguagens. Nesse sentido, eu entendo que esses artistas ativistas não querem assumir o papel do Estado, pelo contrário. Mas, por meio dessas iniciativas todas, eles estão atuando também para dar visibilidade às suas produções nesses espaços de periferia, estão atuando também para dar visibilidade às demandas que essas regiões periféricas têm por mais ações públicas voltadas para espaços de produção e consumo cultural na periferia, né? E apesar disso, apesar dessas inúmeras práticas e ações, e eu estou falando, a partir do campo da literatura, eu já estou falando de um fenômeno que tem quase 20 anos, né? É importante matizar isso também. Apesar disso, esses escritores continuam publicando e atuando naquilo que a gente pode nomear como cena independente, né? Então, são eles que produzem os seus livros, né? Livros artesanais ou em gráficas que cobram pela edição, né? O que requer que esses sujeitos disponham de recursos para financiar a sua produção, né? E além disso, um outro recurso que tem sido comum para esses artistas ativistas é a criação de circuito especializado. Então, eles não só produzem os seus livros, como circulam pelos inúmeros saraus ou pelas mostras artísticas que esses mesmos artistas organizam para poder venderem os seus livros, né? Então, por isso mesmo, eu entendo que outra luta que esses sujeitos têm é de reconhecimento artístico do mercado, do poder público, da academia, para essas suas produções e ações. E só para encerrar, eu entendo que essas iniciativas todas colocam uma agenda para ser respondida pelo poder público. Ou mais especificamente, colocam a necessidade de políticas culturais que estimulem e apoiem esse tipo de produção, estimulem e apoiem as possibilidades de circulação e consumo cultural na periferia. O que a gente teve a partir dos anos 2000 foram algumas respostas. Por exemplo, em São Paulo, que foi o contexto que eu estudei,
criou-se o programa VAI, que é o Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais, que é um incentivo financeiro da Prefeitura de São Paulo para iniciativas de jovens de periferia, e no nível federal o Programa Cultura Viva. Esses dois programas são de 2004, por exemplo, né? E são dois programas que eu entendo que deram a possibilidade ou permitiram que muitos coletivos ou muitos desses artistas conseguissem se estruturar, comprar equipamento, gerar novos produtos e também terem algum retorno financeiro do seu trabalho. Mas acho que a gente não pode ignorar o contexto em que a gente vive, né? Eu acho importante falar que esse tipo de iniciativa, que foi algum tipo de resposta a essas lutas que esses artistas e ativistas do campo da cultura vêm tratando há algumas décadas, né, tem passado mais recentemente por uma série de descaracterizações e cortes. Cultura Viva, por exemplo, que foi criada em 2004, desde 2015, né, a partir do processo do golpe, vem sofrendo uma série de congelamento de verbas e diminuição de incentivos. Além disso, no caso do programa VAI, que é um programa que existe desde 2004, a partir da gestão Dória, por exemplo, o programa sofreu os efeitos do congelamento de 47% das verbas do campo da Pasta da Cultura em São Paulo, e esse programa que vinha então num crescente desde o seu início. Por exemplo, inicialmente esse projeto aportava R$15 mil nos projetos, e a partir desde 2015 passou a aportar 40 mil nos projetos. Então era um tipo de iniciativa que veio crescendo não só com relação ao incentivo financeiro, mas também ao número de projetos atendidos. A partir da gestão Dória, por exemplo, o projeto ou esse programa sofreu um corte brutal. Então, só para citar, em termos de números, em 2016 foram aprovados 231 projetos. Em 2017, foram aprovados 153 projetos. Em 2018, a gente teve 155. Bom, então eu entendo, pensando como resposta a essas demandas que estão colocadas, né? Eu entendo que é urgente pensar na manutenção, na criação de ações públicas que permita a ampliação desses mecanismos de produção e difusão dessas estéticas, porque isso é importante para que a gente consiga romper o monopólio dos estratos socialmente privilegiados como produtores reconhecidos e legitimados no campo cultural, né? Até porque, se a gente for pensar na conformação do campo cultural no Brasil, o Estado brasileiro sempre teve um papel determinante na conformação de um mecenato cultural e das próprias tradições que ganharam legitimidade no cenário nacional. E eu quero finalizar, então, que conceitualmente, quando a gente pensa, já que você tem aqui esses exemplos de descaracterização e de corte nessas respostas públicas a essa produção cultural da periferia, né, a gente pode considerar que esse contexto de maior austeridade remete a uma ideia de controle dos gastos, né, sobretudo controle dos gastos que são considerados dispensáveis e supérfluos. E a história mostra que, de modo geral, são as chamadas políticas sociais que tendem a ser reduzidas. Além disso, a gente pode considerar que, para além dessa austeridade econômica, a gente está vivendo um momento de conservadorismo. E isso remete a uma ideia de que é preciso ter certa continuidade e estabilidade em instituições, valores, costumes e convenções que vão contra ou que tentam barrar a qualquer tipo de política ou movimento mais progressista. Então, a gente está vivendo num contexto que remete à manutenção de estruturas, ações e valores voltados à dominação e às desigualdades sociais nos diferentes campos, né? E quando a gente fala de desigualdade, é preciso lembrar que desigualdade tem a ver com as condições materiais de existência, mas desigualdade também tem a ver com acesso aos bens simbólicos. Desigualdade tem a ver também com as nossas próprias possibilidades de ser e estar no mundo. E é contra isso, contra essas desigualdades, que os moradores de favelas e periferias vêm lutando há algumas décadas
também a partir então, se a gente tinha nos anos 70 sujeitos que se reuniam em ações de bairro e coletivos para lutar, como por exemplo as mulheres fizeram pelo direito à creche, pelos postos de saúde, pelas linhas de ônibus, né? É importante considerar que esses sujeitos, desde os anos 90, estão usando a sua criatividade artística para escrever, por exemplo, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Ou estão usando a sua criatividade artística para dizer também, eu sei quem trama e quem está comigo. Trauma que eu carrego para não ser mais um preto fudido, como disseram Racionais MCs. E são esses sujeitos também, tal como os escritores que eu acompanhei, estão fazendo, por meio da literatura, por meio dos saraus organizados em escolas, em presídios, em botecos de periferia, né? São sujeitos que estão fazendo do espaço da periferia um espaço também de incentivo à leitura e à escrita literária. Acho que esses são só alguns dos exemplos de sujeitos que, a partir da cultura, estão lutando para a criação de outra estética e, a partir da cultura, estão lutando também, né, politicamente, para que o nosso modelo cultural seja outro. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos abrir perguntas, né? E aí eu queria fazer algumas provocações, mas eu acho que vamos abrir esse livro. Bom dia, eu queria agradecer as falas, foram muito bonitas, eu me senti emocionado. Seguindo a fala da Érica, eu queria saber como foi recebido na comunidade negra a inserção do Discos Nacionais como obra para o vestibular da Unicamp, né? Você citou a letra do drama, né? E queria saber como foi a repercussão disso. Acho que eu fiquei bem feliz, porque é um disco que há algum tempo acompanho, né? Ele faz parte da cultura brasileira, então é um tipo de reconhecimento interessante. Me vejo como alguém que possa falar em nome da comunidade negra. Acho que a representação é sempre muito complicada, até porque existe aqui, né? Tenho muito respeito por quem é ativista, por quem está na fronte, e o meu lugar de fala é outro, né? Como acadêmica. Que, embora eu reconheça a importância política de tudo aquilo que eu produzi, eu tenho respeito por quem está no cotidiano e outras frentes, se colocando a sua história de vida em nome de algumas causas. Mas eu posso dizer o que isso, os efeitos ou as relações que isso tem com a produção acadêmica de algum tempo. Então, para mim, pessoalmente, para responder o que eu penso sobre isso, para mim, pessoalmente, eu tenho vários efeitos simbólicos, né, dessa escolha. O primeiro deles é que algumas pesquisas no campo da literatura, esse é um debate antigo sobre letra de música ser literatura ou não. Né? E o que a gente, todos os pesquisadores de rap, vem dizendo há algum tempo, então, para além desse debate no campo da produção acadêmica, da área de letras, além desse debate de reconhecimento de que letra de música também é literatura, os pesquisadores de hip hop, mais precisamente, estavam travando uma outra luta que era pelo direito do rap, né, ser reconhecido também como letra de música passível de ser reconhecido como literatura. Então, era uma outra causa que se tinha. Então, eu acho que isso pode servir como uma espécie de reconhecimento que rap também é literatura, e isso é importante pensando nas tensões do campo. Em segundo lugar, é importante o que a gente tem recentemente no campo da academia também é um interesse, um novo olhar
com relação às produções populares, de modo geral. Então, a gente tem uma série de pesquisas sendo produzidas sobre autores que estavam invisibilizados no campo acadêmico. Posso falar, por exemplo, da Carolina Maria de Jesus, que foi uma autora redescoberta recentemente para a academia, e é uma autora que tem a sua produção marcada por suas experiências sociais como mulher negra, mulher oriunda de uma favela, catadora de materiais recicláveis. Então, eu acho que um outro efeito é pensar que a inclusão do discos nacionais do CIS, dessa produção específica, ela integra esse esforço mais recente também de dar visibilidade, de legitimar de alguma maneira essas produções populares. Então, pessoalmente, eu fiquei muito feliz, né? E isso vai gerar um outro efeito, que é algo pelo qual os escritores que eu acompanhei vêm lutando há algum tempo também, que é um outro efeito, que é isso obriga as escolas de ensino médio, os cursinhos, incluírem como parte do seu currículo essas estéticas e essas produções populares historicamente visibilizadas também. Então, além da gente obter essa espécie de reconhecimento dessa produção, eu espero que o efeito mais imediato, mais prático, seja a própria inclusão das estéticas populares nos currículos da educação básica, né? Já que isso é cobrado no vestibular, né? Então, a gente sabe também que o reconhecimento se dá pela inclusão desse tipo de produtor cultural no rol das grandes editoras, pela premiação dessas estéticas, mas também pela inclusão desses sujeitos nos currículos da educação básica. E creio que a gente vai chegar lá. Posso? Oi, bom dia. Eu me chamo Rodrigo e eu sou professor e também trabalho como artista também. E trabalho com performance e arte, sou um ativista, na verdade. E aí, eu fiquei pensando agora que tem uma frase que a Beatriz Nascimento, ela eternizou. Eu acho que não está tão bom assim, não. Tem uma frase da Beatriz Nascimento que ela eternizou, que ela fala que é assim: o Brasil... a história do Brasil é uma história construída por mãos brancas. E essa frase da Beatriz Nascimento, que é maravilhosa, que ela fala, não sei se nem se é dela, mas ela eternizou, né? E eu queria pensar nessa ideia da narratividade, né? Quem conta a história, né? E aí, uma coisa que foi falada pela mesa, que é a ideia de passar de objeto a sujeito, né? E isso é muito interessante. E eu fiquei pensando, na verdade, essa questão não só da representação, mas do poder da narrativa tem de se contar a história. E aí eu falo para as duas, né, essa ideia de a gente, como um homem negro, você sempre foi objeto, agora você se coloca no lugar de sujeito, né? E aí como essa transposição e essa ideia do poder da narratividade. Eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei na periferia, em Diadema, e eu trabalhava com crianças negras, né? E que, no caso delas, eu trabalhava dentro do lixão, né? E a gente, dentro da ONG em si, as crianças tinham muito preconceito uma com a outra, em relação à questão racial mesmo, a ponto de você olhar um para o outro e alguns xingamentos que você fala assim, gente, mas como é possível, né? E é tão louco isso também que eles não conseguiam me ver como homem negro, que já é uma questão muito séria. Porque se a branquitude tem direito à diversidade, né, tem o cromatismo, então o negro não tem cromatismo, né? Ou ele é pele retinta, é negro ou não é, né? É uma questão muito séria isso, que é um dispositivo ainda do Brasil colônia, né? Que se colocou aqui, na verdade, vários grupos étnicos que ou eles não, no caso assim, grupos étnicos diferentes, que eles tinham ou rivalidade, facções dentro do próprio grupo, né? E aqui no Brasil eles poderiam cultuar seus deuses e sua cultura, mas isso não era só de, não, vamos deixar de fazer, não. Era uma forma de manter a rivalidade entre os grupos, a ponto de que a gente não se conhece como uma identidade negra.
tem um trabalho que é muito interessante, que é O Corpo Negro Decaído no Chão. Não sei se vocês conhecem esse trabalho. E ela fala sobre o sistema penal, né, que o sistema penal brasileiro ele deveria reconhecer a questão do racismo como variável, né? Porque todo o sistema penal foi construído no sentido de criminalizar o negro, o corpo negro, né? E ela vai construindo toda essa narrativa. E aí eu queria ouvir, principalmente, não existe, na verdade, nem o intelectual, não existe conhecimento neutro. Ponto, eu parto daí, né? E aí eu queria ouvir das duas essa questão da narratividade e dessa questão de não existir um intelectual negro, mas sim há sempre alguém, há um ponto de vista político ali por trás, né? Até hoje, as escolas de artes, eu sou formado em teatro, e aí eu vi a vida inteira a questão no teatro, o modelo eurocentrado, né? Até hoje a gente tem isso nas escolas, e principalmente na universidade, que até hoje prega. Eu fiz o FRN, fiz PUC, e fiz USP, na verdade. E aí, quando eu paro para pensar, os meus professores negros, eu acho que eu sou lembro de um. E que talvez eles não se colocassem como um negro, né? E aí eu queria ouvir de vocês esse poder da narratividade. Eu acho que eu falei demais. Okay. Em primeiro lugar, de neutro nem sabonete, né? Eu acho que esse é um debate fundamental. E quando a gente fala de narratividade, eu acho que a gente pode trazer um exemplo aqui que é a Conceição Evaristo, candidata a uma vaga na ABL, Associação Brasileira de Letras, candidata popular, né? Porque se dependesse daqueles homens brancos da ABL, ela jamais seria, inclusive está sendo alvo de muito racismo, de muitas críticas, porque eles não querem ela lá. Recomendo, inclusive, a leitura dos livros dela, são maravilhosos. São baseados numa oralidade que parte de uma outra narratividade, que é construída de uma outra forma, uma oralidade, das histórias que são contadas, não daquilo que é construído pelas mãos brancas. Então, acho que a Conceição Evaristo é um exemplo de que a gente está construindo outra narratividade e está disputando esse espaço que é, sim, muito branco. Quando você diz que a gente sai de objeto a sujeito, essa é a nossa perspectiva com o movimento lésbico, por exemplo. A gente sai de objeto e sai a sujeito, principalmente num contexto de alta concentração da mídia. Quando a gente tem uma concentração muito forte da mídia, que é escrita, sim, por homens brancos, porque existe uma pesquisa da FENAGE, da Federação Nacional de Jornalistas, que apontam que nós, jornalistas, mulheres, somos a maioria da categoria, mas ainda não somos maioria nas redações e nem nos espaços de poder. Então, quem está contando as histórias são os homens brancos, de uma forma. Nós, mulheres negras, então, nem chegamos às redações. A gente tem a Flávia Oliveira ali, como uma resistente na Globo, e que consegue pautar, fazer matérias excelentes na economia, e também consegue pautar uma série de outras questões raciais naquele contexto. Então, quando a gente fala na mídia e na ocupação dos espaços, é importante também a gente pensar quem são os profissionais, quem são os corpos que estão construindo essas narrativas também, né? Eu acho que em relação ao colorismo, esse é um debate muito delicado e complexo. A gente vem, assim, de alguns movimentos, Black is Beautiful, que a gente, há pouco tempo, a gente está assumindo nosso cabelo, nos achando bonitos, construindo uma autoestima negra importante. Então, sobre isso eu só tenho a dizer uma coisa: a quem serve essa divisão? Eu acho que essa é a provocação a ser feita. Então, eu acho que é isso, assim. Vou tomar como referência os sujeitos que eu estudei, né, para responder a sua questão. Eu sempre gosto de dizer que eu enxergo, no mínimo, duas contribuições em relação a esses produtores culturais da periferia, falando a partir do campo da literatura. Acho que a gente tem a oportunidade de perceber certa diversificação no perfil sociológico dos escritores, que ganham visibilidade no cenário brasileiro. Então, eu estou falando de sujeitos, quando eu falo dessa produção literária da periferia, eu estou falando de sujeitos que são predominantemente originados das camadas populares, moradores de fato, de espaços tidos como periféricos e favelas, sujeitos que estudaram até o ensino médio, por exemplo, e sujeitos predominantemente identificados como negros. A outra contribuição imediata é pensar que esses sujeitos tomam para si o projeto de construir uma outra representação sobre os seus corpos e sobre o espaço social da periferia. Então, a gente tem a possibilidade de ver emergir também um outro discurso literário com relação ao espaço da periferia e aos moradores desse espaço também. E
que é, como eu disse antes, isso não é pouca coisa. A gente tem, então, uma produção literária que valoriza certas maneiras de se falar na periferia, então a gente tem uma produção literária que tem outras regras com relação à ortografia e gramática, como diz Sérgio Vaz, é uma produção com menos S, menos crase, por exemplo, né? E uma produção que também é facilmente reconhecida pelos sujeitos que moram nesse espaço. Mas acho importante falar também que é uma produção que nos dá a possibilidade de ver a periferia, por exemplo, e os próprios corpos negros, não como homogêneos. Né? Então, é um tipo de produção que fala também dessa diversidade. Se a gente for pensar em termos de temática, não se trata de uma produção que fala somente de violência, de experiência da classe trabalhadora. É uma produção que fala também das maneiras de amar, das formas de solidariedade. É uma produção que traz as dinâmicas raciais do espaço da periferia também. É uma produção que fala desse cotidiano, né, das estratégias de sobrevivência. É uma produção que mais recentemente tem uma dimensão também voltada para o erotismo, né, então, que pensa as relações afetivas sexuais também. Mas acho importante falar, porque você disse aqui, né, o quanto a nossa história tem sido contada por mãos brancas, e também acho, para reforçar, como já disse, o quanto a nossa história, o quanto a visibilidade de certos movimentos políticos tem sido alcançada e protagonizada também por homens. Né? Então, é importante dizer que nessa produção cultural que eu estudei, por exemplo, também tem mais visibilidade na mídia, visibilidade e interesse de algumas editoras, circulação pelas grandes feiras culturais, visibilidade na produção acadêmica, no convite feito por universidades para que esses escritores circulem. Quem tem visibilidade, quem tem tido protagonismo também são os homens, têm sido os homens. Mais do que isso, né, acho que é importante dizer que, olhando para os saraus, por exemplo, a gente tem quase 200 livros publicados, né? Pelo menos 70% deles são de homens. As mulheres, quando conseguem publicar, publicam de modo geral em antologias. A gente tem muito menos livros autorais de mulheres. Quando a gente olha para o espaço dos saraus literários, a gente tem um pequeno número de mulheres que conseguem se assumir como poetas ou como escritoras. A gente tem um número menor daquelas que conseguem publicar de modo autoral. E mais do que isso, né, no espaço dos saraus, por exemplo, é muito comum que as mulheres sejam reduzidas ao lugar de musas. É muito comum também que elas sejam nomeadas como rainhas, primeiras damas, quando elas são companheiras de outras figuras que circulam pelos saraus. Então, acho importante a gente lembrar que a luta é contra o racismo e a luta é contra o machismo. E essa é uma luta que, por exemplo, as poetas, as escritoras, as ativistas mulheres estão se esforçando também para que essa luta tenha visibilidade. E acho que é importante falar também, a partir do que você colocou, que desde os anos 2000 a gente tem tido uma série de ações. É importante não perder a dimensão da história também, quando a gente fala de que maneira a história tem sido contada. Então, se a gente for pensar na produção acadêmica, é somente a partir dos anos 2000, com a inclusão da política de cota, por exemplo, e posteriormente com ações como o ProUni, que a gente tem uma inclusão, ou o maior número de sujeitos das camadas populares e o maior número de sujeitos identificados como negros e negras, né, ingressando no espaço da universidade. Isso tem um efeito na graduação e isso tem tido mais recentemente um efeito na pós-graduação. Então, agora, nós, mulheres e homens oriundos das periferias, identificados como negros e negras, estamos tendo essa possibilidade de construir uma outra narrativa, inclusive uma narrativa que fale sobre nós mesmos.
Não, eu achei que a Érica tem uma coisa bem interessante que eu queria resgatar antes de fazer a pergunta. De fato, que ontem, quando teve a apresentação dos documentários aqui, na primeira atividade aqui do evento, foi muito interessante que uma das diretoras do filme, ela falou, ela era um documentário sobre uma ocupação, e ela falou justamente essa questão de mostrar, de falar com as pessoas e escolher recortes das falas também das mulheres da ocupação que fugissem um pouco também daquilo que a gente está acostumado a retratar no caso ali da ocupação, agora tu falou da periferia, que é aquela questão, a mulher, pobre, sofrer, mostrar a questão da pobreza, ou a questão daquele sofrimento, mas mostrar que essas pessoas, elas têm uma vida, elas têm afetos, elas têm relações, elas são para além daquela condição que a gente já costuma, não que não seja importante isso, não seja importante denunciar, mas que existe uma produção ali, que é cultural, como no caso da periferia, que ali existe, no caso de uma ocupação, existe uma organização, existe um saber, né? Então, acho que isso é bem legal. Mas a minha pergunta, ela vai um pouco no sentido. Eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês pensam sobre uma coisa que eu acho às vezes que é um pouco difícil de achar uma fronteira, que ao mesmo tempo que você precisa, como ela fala de visibilidade, né? Você tem poucas pessoas, poucas mulheres negras ou mulheres lésbicas que falam, e em alguns momentos quando alguém fala, e existe o debate sobre a questão de lugar de fala. Ah, mas você está falando por nós. E aí tem essa questão de que eu preciso ter o meu instrumento para constituir a minha resistência. A revista não é um espaço, ela é um instrumento de resistência. Mas ao mesmo tempo eu também preciso que essa minha pauta ela esteja para fora dessa revista, que é uma revista feita por lésbicas e para lésbicas. Mas eu também preciso que isso esteja fora. Então como é que eu faço esse diálogo, né, entre esse espaço que eu preciso constituir de resistência com esse diálogo que eu preciso construir de fato para fora? E aí eu acho que isso também eu quero trazer para a Érica, porque pensando do ponto de vista da cultura, eu não sei na literatura, realmente desconheço, né, até tenho uma certa dúvida, queria que tu comentasse se escritores e escritoras negras eles acabam sendo lidos de volta na periferia ou se eles acabam saindo e sendo lidos fora, né? Se existe esse retorno para a periferia. Mas, no caso da música, às vezes, é muito comum a gente ver também que determinado cantor ou cantora, né, ou outro artista, ele, produtor cultural, ele é visto como olhos de mão. Se vendeu, né, para a mídia comercial. Então, porque também existem vários artistas que acham importante você manter o seu espaço de resistência ali na periferia, produzindo. Então, eu também acho que é esse mesmo, que é o que eu falo com relação à Camila, também acho que serve para essa produção cultural da periferia. Essa linha tênue entre o que é resistência e o quanto você precisa também jogar para fora essa produção. Vou pegar carona nessa pergunta da Denise, porque eu estive também, eu já estive fazendo uma pesquisa, tive um certo base, e eu me lembro muito disso, que ele não queria divulgar nada, ele não queria nem fazer pesquisa, ele não queria nem dar entrevista, e a Cooperifa tinha muito isso, né? E eu fiquei eu achei muito interessante isso. Então é muito essa ideia, né? Não queremos aparecer, mas nós temos o nosso trabalho, tem essa questão da ativismo. Então, a minha pergunta também vai nesse sentido, né? Como que esses dois caminhos, né? Quer dizer, ao mesmo tempo tem a plataforma, né, da comunicação, tem que estar, mas ao mesmo tempo também tem está sendo cooptado, né? Está sendo cooptado o tempo inteiro. Como fugir, né, desse universo que está sendo cooptado e ao mesmo tempo ter uma voz ativista nesse universo. A pergunta também vai nesse sentido. Bem, vamos lá. Só queria comentar também, a partir da fala da Érica, algumas coisas, assim. Principalmente eu também sou poeta, né? E aí, eu acho que nesses saraus, por exemplo, existe uma resistência feminista importante, que é o Slam das Minas.
que ele surge a partir de São Paulo e depois vai para o Rio, e tem a MC Dalfar, uma preta Sabatão maravilhosa, procurem depois, que tem as mulheres construindo esse protagonismo, construindo essa resistência feminista dentro dos slams, na periferia e nas favelas. Então tem as mulheres que estão construindo essa resistência, eu acho que é importante, até porque eu acho que essa lógica de que a mulher fica ali ao redor é a mesma lógica do samba, por exemplo, que a mulher sempre está por fora da roda do samba, ou servindo a cerveja, ou ali aplaudindo. E aí a gente traz a mulher para o centro dessa criação. Como a gente sai, eu acho que é importante sair da pauta específica, acho que é fundamental, não dá para falar só de sapatão a partir das questões específicas, a gente tem que ampliar, por isso que eu também luto muito para que a gente tenha um banco de fontes, mulheres lésbicas, negras, economistas, advogadas, jornalistas, para comentar e serem especialistas nos meios de comunicação. Vários jornalistas assim, da mídia privada às vezes entram em contato comigo. Você conhece alguém para falar disso? Eu, claro, penso. Deixe-me ver quem eu conheço de preta, trans ou sapatão, para poder indicar como especialista. Porque existem muitas pessoas, gente. Eu acho que a nossa tarefa como jornalista também é diversificar os especialistas que a gente ouve e quem a gente está entrevistando. Porque não adianta ser só o especialista homem branco, que é a maioria nos meios de comunicação, e não deixar de fora de lado a pauta única. Então, assim, eu quero falar sobre golpe, quero falar sobre reforma trabalhista, eu quero falar sobre reforma da presidência, eu não quero estar só em mesa falando só de sapatão nenhum. Quero falar sobre absolutamente tudo. E quando a gente fala do se vendeu, eu acho ruim isso. Eu acho bem ruim. Eu acho que, inclusive, é um pouco racista. Porque quando a gente fala se vendeu, ninguém fala isso pro branco, porque o espaço do branco já é dado. Já é dado, já está dado. Então, eu não gosto disso que se vendeu. Eu acho que a gente tem que resistir de algumas formas. Eu acho que... Tudo bem, posso terminar minha fala? Obrigada. Eu acho que é uma maneira de resistir, sim. Eu acho que a gente tem que resistir em todas as esferas. O que me preocupa é a capitalização das nossas pautas pelo capital e pela mídia privada. Isso me preocupa. Quando, por exemplo, a Globo traz uma discussão trans ali, ela não está fazendo a partir de uma perspectiva da classe trabalhadora, não. Está fazendo uma perspectiva do capital, que é para gerar comercial para o boticário, gerar a pauta da diversidade, para a parada LGBT, que é uma parada comercial das marcas, que é para o Uber sair bem, que é para as empresas saírem bem. Mas em que medida isso se transforma em política pública? Isso me preocupa, é a capitalização da pauta para lucrar, para que os empresários lucrem mais e não gerem isso política pública. Esvazia a nossa política em prol da capitalização. Eu acho que é uma capitalização, não é nem cooptação, é uma capitalização. Isso me preocupa. Então a gente tem que ter alguns cuidados para fazer sobre isso, né? Mas eu acho que é isso, assim, a gente pensar em todas as maneiras de resistência, eu acho que a gente tem que resistir e ocupar todos os espaços, resistindo com a nossa pauta e a partir da nossa perspectiva ideológica também. Que essa questão do se vender no meio artístico, a gente observou muito isso na história do punk, que é um movimento basicamente branco, eurocêntrico, né? E essa fala de acusar algum artista de ter se vendido já está presente lá. Essa coisa ela só vai por osmose, só é transmitida na fala. Eu penso que não me parece muito lógico essa questão da venda ser necessariamente destruidora do movimento. Ela vai exigir sim uma diluição do discurso, justamente porque essa mídia machista, branca, homofóbica, etc. Então vai falar assim, você vai falar de sapatão na minha mídia, nem a pau. Né? Mas o que vai acontecer? Eu vejo que, dialogando com essa questão, né, é tanto necessário a revista brejeira, como é necessário ter esse espaço que a gente vai chamar de se vendeu lá na grande mídia. Porque a brejeira tem ponto de vista. Lá na grande mídia você tem que entrar com um discurso diluído. Aconteceu com o João Gilberto, o branco que traz o samba. Se não fosse um branco, o samba ia ficar lá excluído, nos guetos, de qualquer maneira. O João Gilberto que traz o samba para cá e as pessoas começaram a prestar atenção nos outros artistas. Eu acho que não, viu?
Eu tenho outra visão. Peraí. Olha, Apenas só pare vamos, com isso. Eu preciso de legitimidade. Eu preciso de você para me legitimar? Não. Então, esse é o Não, ponto. gente, não. Para com isso. Apenas pare. da transformação da pauta. Não, eu acho que sua visão está muito tradicional demais. Porque o punk é branco. mas Apenas ele não pare é com isso. Ele nasceu no movimento gay de Nova York. Eu não preciso de ninguém para me legitimar. A banda punk tocava vestido de barco. Então, quer dizer, você pega isso e transforma no produto. Então, quer dizer, que essa mídia é eurocêntrica, heteronormativa, certo ou não? E preconceituosa, constrói uma forma de destruir a própria identidade criada por essa própria mídia alternativa. Isso é uma coisa que me preocupa, porque eu sou da periferia, nasci no Jaraguá. A periferia é tão distante que nem é citada nos meios de comunicação. Né? Oi, tudo bem? Eu sou pan-americano. Uma periferia tão distante que nem é montada nos meios de comunicação. E ao mesmo tempo você tem um rebote muito grande. Qualquer grupo, seja o periférico, tá certo? Não. Seja o grupo das mulheres lésbicas, você vai criando formas de autoconstrução de identidade, meios, tá certo ou não? Para ser você por você mesmo, que você tem que aparecer, que você não é representado, que a sua voz não está presente. Há um momento que essa mídia hegemônica é obrigada a reconhecer isso de alguma forma, e esse reconhecimento ele acaba sendo estetizado em favor dessa própria mídia branca, da pauta política dessa mídia branca, heteronormativa e preconceituosa e eurocêntrica, e o rebote muitas vezes nesse próprio grupo é a perda da identidade inicial. Não é isso não? Que é um periférico que se vê estetizado na televisão, como a pobreza é estetizada na televisão, não é isso? Não? E você acha que aquela pobreza estetizada é legal, mas ela não é legal, porque ela não é a sua pobreza de verdade. Ela é esse rebote, entende? Não, ela é esse rebote. Eu acho que a mídia, ela não é obrigada. Ela precisa, porque ela tem mercado. Não é por causa de obrigado, ela porque o mercado ela precisa ter falando. mercado. Como que ela vai ignorar uma ampla população, a maioria de população preta nesse país, ou então uma ampla população LGBT do seu consumo? Então é um público que gera mercado. Mas é aquilo que tu falaste, quando tu E aí coloca... esvazia o debate político, obviamente. E quando você coloca a mulher lésbica, quando você coloca o preto, quando você coloca o periférico, ele é estetizado. Ele está servindo, né? Ele está servindo a essa hegemonia branca. Mas mesmo esse... Então, quer dizer, eu acho que ela está certa. O espaço que tem... Esse se vender, ele não existe. Porque o espaço de amplitude desses discursos, ele está na resistência. Quanto mais eu me coloco no mercado, sobre os meus próprios meios, mais eu vejo essa mídia hegemônica de alguma forma. Mas esse movimento, de alguma maneira, mesmo aceitando essa diminuição, essa estatização do preto, do pobre, dentro da grande mídia, ela de alguma maneira não está construindo uma visibilidade que também é necessária para essa Só um instante, o seu nome é? André. Eu não falei o meu, desculpa, Rodrigo, eu sou professor aqui na Unicamp. O Rodrigo e o André, só um instante. A Erika ia fazer a fala dela para dar a resposta e a gente continua, pode ser? Desculpa. Para responder a Denise, eu acho importante, eu disse aqui muitas vezes, né? Se trata de mídia simbólica, se trata de política, mas se trata de estética, se trata de reconhecimento artístico, se trata de construção de perspectivas de profissionalização na área cultural. Então, mesmo nesse fenômeno que eu estudei, tem uma série de frequentadores de saraus, por exemplo, que não querem seguir a carreira como escritores, mas que a partir da produção artística se tornaram educadores sociais, produtores de eventos, né? Então, acho importante dizer sobre isso, né? Se trata da construção de uma carreira. A construção de uma carreira significa pensar possibilidade de sobrevivência, de rendimento, de se colocar, uma maneira de se colocar no mercado de trabalho, né? Então, a cultura também compõe o mercado de trabalho. Então, estou ressaltando isso para pensar nessas potenciais armadilhas de se ler certas produções artísticas, né? E de querer reduzi-las, por exemplo, eu entendo que a sua fala não foi essa, mas querer reduzi-las à resistência, querer reduzi-las ao político, né? Então é importante valorizá-las como estética, todas as produções negras, todas as produções populares. E sobre isso, esses
produtores que eu acompanhei, eu não conheço, embora eu acompanhe de perto a produção acadêmica sobre essa produção literária, eu não conheço nenhum estudo sistematizado sobre o consumo dessa produção. O que eu posso dizer a partir dessa minha década de observação é que esses sujeitos atingem moradores de diferentes espaços sociais. Eu mesmo, fazendo pesquisa de campo há mais de uma década, já circulei em espaços extremamente elitistas, né, em variados espaços de periferia. Então, esses sujeitos atingem diferentes camadas sociais, mas esses sujeitos, então, têm diferentes perfis de públicos leitores, mas esses sujeitos têm um público-alvo bastante específico. Eles querem ser lidos por sujeitos que compartilham seu perfil sociológico, seu perfil socioeconômico, né? Esse esforço, ou esse privilegiar certa autorrepresentação, aproximar-se desse público por meio de uma linguagem específica que seja reconhecida, falar de certos temas que estão relacionados ao cotidiano de moradores de periferia, são estratégias para se aproximar desse público especificamente. Então, acho importante dizer isso. Com relação à Cooperifa, eu acho um caso muito particular, falando como alguém que pesquisa a Cooperifa desde 2004, eu acompanho o trabalho da Cooperifa desde 2004 e que pesquisei mais intensamente por 5 anos, né? Eu publiquei a minha pesquisa de mestrado, se chama Vozes Marginais na Literatura, e eu começo a minha pesquisa contando das minhas dificuldades de se entrar nesse campo da produção literária da periferia, nesse campo de fato, né? Porque eu sofri muitas resistências dos escritores. E eu entendo que isso tem a ver com uma leitura e com uma relação que foi construída da academia com sujeitos populares, né? De uma relação que não foi de solidariedade, que não foi de reciprocidade, que não foi nem de devolutiva dos resultados de trabalhos acadêmicos. Então, é importante, eu acho que é importante dizer sobre isso, né? Então, eu sofri muita resistência porque havia uma resistência sobre a academia. Por que você, pesquisadora da USP, quer falar sobre nós? O que nós vamos ganhar com isso? O que é um trabalho acadêmico? Por que eu tenho que falar com você? Né? E eu achei importante expor essas questões porque isso dizia muito dos meus sujeitos. Então, isso é uma leitura de mundo que está embasada por uma relação histórica com a academia, por exemplo. Né? Acho muito importante falar sobre isso. Então, lá em 2004, quando eu comecei as minhas pesquisas, eu lidei com isso. E pelo que eu tenho acompanhado, os mais de 60 trabalhos acadêmicos que já li sobre produção literária da periferia, esse é um tipo de postura que ainda permanece em alguns sujeitos e eu acho importante entender de onde ela veio. Né? Acho que, então, o que vale para esses sujeitos especificamente vale para toda a relação a ser construída entre pesquisadores e pesquisados. Né? Então, se trata de uma construção da postura como pesquisador, pesquisadora, né? Do que você entende dessa concepção também, do que você entende que é produzir um trabalho acadêmico, desse processo de convencimento também, porque as pessoas não são obrigadas a falar conosco, nem a contribuir com a pesquisa acadêmica, desse desejo legítimo que a produção acadêmica ou que uma matéria jornalística possa ter algum efeito ou algum benefício também para esses sujeitos. Acho muito interessante. Pessoalmente, acho que a Cooperifa é um caso particular, que tem na figura de Sérgio Vaz essa liderança que testa pesquisadores mais do que tudo, contando aqui um segredo. Que testa, né? Outros sujeitos, acho que outros sujeitos que passaram pela universidade também, outros sujeitos que tiveram alguma experiência positiva com acadêmicos e com profissionais da imprensa, tendem a ser mais receptivos, por exemplo. Então, não é possível afirmar que esses sujeitos não querem falar com a imprensa ou não querem falar com a academia. Acho que é importante lembrar também que a gente tem uma diversidade de escritores, né? Dezenas
de grupos, de coletivos organizados a partir da produção literária da periferia e que, no final das contas, esses coletivos, esses grupos acabam espelhando também o perfil, a personalidade das suas lideranças. Então, nesse sentido, o Sérgio Vaz tem essa relação histórica com a academia. Eu, por exemplo, demorei alguns anos, tive que aprender a beber cerveja, por exemplo, para conseguir. Não, mas no meu caso era cerveja porque eu não bebia cerveja. Né? Então, eu sempre conto que uma das coisas que eu aprendi fazendo essa pesquisa foi beber cerveja. Então, acho que é isso, né? A relação é construída e as personalidades são distintas, mas acho que a gente não pode deslegitimar ou esquecer essa relação histórica que vai ser estabelecida entre mídia e moradores da periferia e entre acadêmicos e moradores da periferia. Não, eu acho que boa parte do que eu ia falar eu já coloquei quando eu discordei dele. Então acho que a coisa já está mais ou menos resolvida. Tem um trabalho, a questão, eu gostaria do comentário das duas. Tem um trabalho de um acadêmico norte-americano chamado Michael Shinogat, que se chama Manhood in America, Masculinidade na América. E nesse trabalho, ele aponta que o crescimento da reação machista na América especificamente, e ele aponta um grande exemplo que é o escotismo, né, o surgimento do movimento escoteiro no começo do século XX, ele aponta isso como uma reação aos movimentos de libertação feminina que vem principalmente da década de 1920. Ele fala assim, o homem tem medo, é aquele movimento freudiano do medo da castração. Então, no momento em que o homem tem medo de perder, de ser castrado, ele reage violentamente, ele põe a força em cima desse negócio. Vocês consideram que a gente está vendo um movimento nesse sentido, que está aí dando força para Jair Bolsonaro? Eu vou pedir o seguinte, com essa pergunta, eu vou pedir para que a Camila e a Erika pudessem responder e também finalizar, porque nós temos que terminar ao meio-dia, porque a Camila tem que pegar um voo hoje ainda. E também, ao final, que a Erika pudesse falar um pouco do livro que ela trouxe para a gente. Ela tem alguns livros também aqui, que ela pode vir para venda aqui também, né, Erika, para gente? Que é o livro Polifolias Marginais, e ela vai falar um pouquinho também. Então, com essa resposta, a gente pudesse finalizar, pode ser? Vou pedir para falar primeiro um pouco, porque eu não me sinto à vontade de responder a sua questão. Eu não tenho conhecimento teórico, não tenho embasamento político para respondê-la, então eu acho que eu vou passar para a Camila. Eu queria, então, só agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer pelas perguntas que foram colocadas e fazer propaganda, então, desse livro que se chama Periferias Marginais, que é uma produção coletiva de 4 pesquisadores que estudaram em suas pesquisas de pós-graduação as estéticas negras e periférica na literatura. Então, e é um livro que é um outro produto das nossas teses e dissertações, é um livro com entrevistas com 34 escritores, produtores culturais, donos de bares, apoiadores da produção literária negra e periférica. Então, aqui são entrevistas resultantes, então, de 4 pesquisas de pós-graduação, em que esses sujeitos conversam. Então, foram entrevistas que nós fizemos para as nossas pesquisas e que nós trouxemos aqui alguns trechos delas relacionadas a alguns temas, né? Temas que passam desde construção dessa estética, relação com o poder público, relação com outros movimentos sociais e partido político, questão racial, presença e participação das mulheres desses movimentos também. Então, eu convido vocês tem a página do Facebook com algumas informações, mas tem também o livro. Eu vou deixar o exemplar na biblioteca da PUC, mas se alguém tiver interesse em adquirir, tem alguns exemplares também. Obrigada, vou pegar livro. Um prazer te ouvir, vou te dar também. Vamos lá.
Em primeiro lugar, eu acho que esse movimento se dá pela crise do capitalismo, né? E nessa fase do pós-capitalismo. Quando a gente vê a eleição de Trump, Macri e Macron, a gente vê aí um avanço do conservadorismo, uma conjuntura internacional, muito por conta da crise do capitalismo. Então, assim, eu acho que a gente tem que separar um pouquinho as coisas e pensar numa economia macro para fazer essa discussão do aumento do conservadorismo com o aprofundamento dessa crise do capitalismo que vai impor para toda a sociedade um desemprego estrutural muito forte. Principalmente com a indústria 4.0, com a lógica 24/7, que vai fazer com que a gente entre em condições miseráveis. E isso está acontecendo como reflexo apenas da eleição de Trump, Macri, e se aprofunda na América Latina, nos trazendo para uma posição novamente, não que a gente nunca fosse, mas eu acho que assim, a gente é uma posição de colônia, quando a gente fala que vai privatizar Petrobras, quando a gente fala que vai privatizar o setor elétrico desse país, a gente está fazendo o quê? Está acabando com a nossa produção tecnológica, com a nossa soberania nacional, está aprofundando o desemprego e a gente está acabando com toda a força de trabalho no Brasil. Está colocando em maneiras precárias, principalmente quando a gente fala da reforma trabalhista, que é um projeto que foi feito pela CNI, Confederação Nacional das Indústrias, muito antes do golpe. Que eu li esse documento muito antes do golpe, inclusive eu li esse documento antes do golpe, que está lá a reforma trabalhista junto com a reforma do ensino médio, que é para formar mão de obra de baixa remuneração, junto com a reforma trabalhista, e a gente aprofundar as nossas relações de trabalho informal, porque eles vão ganhar muito mais dinheiro, obviamente, que está atrelada a um projeto internacional. Então, eu acho que isso tem a ver com o aprofundamento do conservadorismo e pessoas que saem como messiânicos. Nem vou falar o nome dele, porque eu acho que a gente, quanto mais fala, a gente mais divulga. Então, eu acho que a gente tem que atacar essa lógica messiânica de salvação, que não é isso, e fazer esse debate do aprofundamento do conservadorismo de uma maneira internacional, trazendo um pouco da economia e do que a gente está vendo nesse cenário todo. Bem, para encerrar, queria dizer, comprem brejeiras, R$10. A gente faz questão de botar na nossa capa, até seria dito aí pela normatividade da língua portuguesa, um erro de português, de concordância, e a sapatão. Então, eu sou a única jornalista, as outras 4 meninas não são jornalistas, a gente acredita na democratização da comunicação, que todos nós temos o direito à comunicação, o direito humano à comunicação. A próxima edição vem com a capa da Mônica. Sigam as nossas redes, Revista Brejeiras no Facebook e no Instagram. Divulguem, por favor. E vamos juntos, estou à disposição. Muito obrigada pelo convite. Adorei ouvir você, Érica. Adorei te conhecer. Obrigada, Márcia. Então, vamos encerrar a mesa de hoje. Quer dar continuidade ao... Não? Tem presentinhos, né? Presentinhos. Muito obrigada pela presença de todos.